seja muito bem-vindo. Estamos começando mais uma temporada do Projeto Soja Brasil. Olá, pessoal, e estamos começando também mais uma safra de informações aqui no programa Soja Brasil. Temporada 24-25, então vamos aos destaques de hoje. Vamos acompanhar os preparativos para o plantio no maior estado produtor. Nós cortamos bastante as despesas, diminuímos o investimento. Na palavra do especialista, dicas importantes para esse período de pré-plantio. É fundamental termos semente de qualidade. Nós visitamos uma sementeira que produz mais de 1 milhão de sacas por safra. Plano Safra, valor para armazenagem é suficiente para conter o déficit para grãos? O PCA ele não é só para armazenagem de grãos. E ainda a previsão do tempo, soja em 1 minuto e muito mais. Fique com a gente, o programa Soja Brasil já está no ar. A gente começa esse programa falando sobre os preparativos para o plantio da safra 24-25. A partir do dia 15 de setembro, as plantadeiras já podem entrar em campo em alguns estados produtores. A nossa equipe esteve em Mato Grosso para acompanhar como estão os trabalhos do pré-plantio. Olha só. Em meio à descapitalização de um ano com frustrações nas safras de soja e de milho, o Marciano se esforça para garantir a compra dos insumos para a nova safra de soja. O agricultor planeja plantar 2.400 hectares na propriedade em Primavera do Leste, sudeste de Mato Grosso. Nós cortamos bastante as despesas, diminuímos o investimento, diminuímos a adubação para fazer uma lavoura mais enxuta, né? Porque a gente não sabe como é que vai ser o mercado no ano que vem, né? Tem certas coisas que não tem jeito, que nem química, essas coisas não tem jeito, né? Não tem como você deixar de não aplicar. Mas, assim, o que deu para economizar, a gente está segurando. Os anos bons, quando o soja está bom de preço, você investe um pouquinho mais, vai. Mas nesses anos assim, não tem como. O Fábio também adotou a cautela para definir a negociação dos insumos que serão usados no cultivo de 3.750 hectares de soja. Com a baixa rentabilidade das últimas safras, decidiu fazer investimentos mais modestos que na última temporada. Já teve uma safra fraca. Não vai ter investimentos diferenciados de parte do governo. E os preços das commodities em baixa é um ano que eu tenho que pensar muito e dar um passo para frente. Aproveita o que você tem no solo, né? Como adubo, os maquinários que tem, tenta fazer com o que tem mesmo. Arruma o velho ali, empurra mais uns anos, é a saída. Eu vendo bem o estoque, comprando a menos. Precisa de 10, compra 8, para depois, se precisar, ir atrás de um repique. Cenário que deixa as revendas de produtos agropecuários apreensivas, uma preocupação potencializada pelo atraso da comercialização dos insumos. Os químicos com 60% e os biológicos e a nutrição foliar com 30% são consideradas pelas revendas as compras mais atrasadas dos insumos da próxima safra de soja, na comparação com o mesmo período do ano passado. A cautela e a baixa remuneração da porteira para dentro são apontados como principais motivos da lentidão. A gente está aí, níveis de fertilizantes já negociado 90%, tá? Isso de maneira geral, Mato Grosso. Tá? Foi tomada a decisão em fevereiro, março, abril. Sementes de soja, o mercado está algo em torno de 75%, 80% já realizado. Tem ainda em um espaço para 20% ainda em negociação. Quando você tinha uma leitura do ano passado, você tinha oferta, nós estávamos meio apreensivos com os preços, né, que estavam baixando, mas tinha produção. Então, o produtor, de repente, deixou para vender no último momento e acabou realizando os negócios, mesmo amargando essa diferença de preço, mas rodou mais os negócios, né? Nessa época, nós já tínhamos praticamente 90% do mercado consolidado entre todos os produtos. Está bem diferente. O produtor está bem pé no chão mesmo e vai tomar essa decisão mais lá na hora do plantio, no decorrer da cultura. Com aproximadamente 400 associados, o Conselho das Associações das Revendas de Produtos Agropecuários de Mato Grosso também alerta a qualidade e a possível falta de algumas cultivares de sementes de soja para a nova safra. Alguns contratos foram cancelados. O clima prejudicou muito, né? Altas temperaturas, a soja se entregou. Muito grão esverdeado, grão desuniforme, muitos contratos foram cancelados. Nós tivemos percas aí de cancelamentos de 100% de determinado material. De acordo com o IMEA,
Mato Grosso deve plantar cerca de 12,5 milhões de hectares de soja na safra 24-25, aumento de 0,64% em relação à última temporada. São vários pontos que devem ser levados em conta nesse período do pré-plantio para garantir aí uma boa largada. É isso mesmo, Kelly. Olha, o José Salvador Foloni, pesquisador da Embrapa Soja, nossa consultora técnica do Projeto Soja Brasil, traz algumas dicas para a gente. Vamos acompanhar. Para iniciarmos a instalação da cultura da soja com sucesso, é fundamental que todos nós nos preparemos para as melhores épocas de semeadura, de acordo com as validações regionais e sistemas de produção regionais e, obviamente, obedecendo os critérios do zoneamento de risco climático, que indicam os melhores momentos ou os melhores períodos para a instalação da lavoura. Além disso, é fundamental termos semente de qualidade. Quando falamos de qualidade, diz respeito a alto vigor e alta qualidade de pureza e de fitossanidade. Não menos importantes são as questões relacionadas à mecanização. As máquinas precisam estar muito bem ajustadas para que tenhamos estande de lavoura muito bem adequado do ponto de vista de distribuição de plantas, do ponto de vista de redução de falhas de linha de lavoura, de plantas, falhas de plantas ao longo da lavoura, falhas espaciais, e também do ponto de vista de alto potencial de desenvolvimento das plantas. Isso tudo, associado a outros detalhes de dessecação pré-semeadura, de regulagem de adubação e toda a programação agronômica, de fitossanidade, de manejo do solo, de escolha das cultivares indicadas para cada situação de época de semeadura, de região edafoclimático. Isso tudo compõe pequenos detalhes que farão o sucesso da lavoura. Ótimas dicas! E olha, muitas lavouras que vão receber a soja ainda estão com milho em campo. Nós vamos acompanhar agora a previsão para o fim de julho e como está a umidade do solo nas áreas produtoras. Solo muito seco em boa parte do país, prejudicando aí as lavouras que se encontram em fase de enchimento de grãos e não tem previsão de chuva, ao menos nos próximos 15 dias. O tempo seco, por outro lado, favorece os trabalhos em campo. Como a gente pode ver, de 23 a 27 de julho segue o tempo seco em boa parte do Brasil, como também para 28 a 1º de agosto, ou seja, ritmo da colheita deve avançar tranquilamente. A atenção fica porque durante esse período a temperatura se eleva, na qual potencializa principalmente o risco para focos de incêndio. Quando a gente olha até pensando em setembro, quando termina o vazio sanitário na região centro-oeste para o plantio da soja, chamando atenção para a primavera do leste, um início de mês bem quente, com máximas aí podendo bater nos 41 graus e diminuindo um pouco conforme o mês avança lá para o início de outubro. Tem um pouco de chuva no início do mês, o que pode acabar ajudando a repor um pouco de umidade do solo. O alerta fica que a tendência esse ano é da chuva atrasar na região centro-oeste, com os maiores volumes de chuva começando a ocorrer a partir de outubro. A temporada 24-25 do Projeto Soja Brasil começa com novidades, não é mesmo, Kelly? Começa assim, Maruza. Agora nós vamos contar com a consultoria da Harvard Agribusiness School. Vamos conhecer um pouco mais da instituição. Uma instituição de ensino superior focada na formação de líderes do agronegócio brasileiro. Através dos cursos em Administração, Direito e Engenharia de Produção, a Harvard Agribusiness School, que nasceu em janeiro deste ano, promove a integração entre prática e conhecimento teórico. A turma pioneira conta com 100 alunos,
Com parcerias internacionais e um corpo docente experiente, a Escola de Futuros Líderes do Agro, localizada em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, também oferece cursos de pós-graduação presenciais e online. Na pós-graduação tem o Executivo Global do Agronegócio, é um programa só para as pessoas, parte presencial, parte online, parte muito de discussão, pegando o melhor de cada formato de ensino e, na graduação, largar com 3 cursos extremamente importantes para o setor, que é a administração, para formar desde gente para tocar grandes fazendas até trabalhar em cooperativas e revendas, o curso de engenharia de produção, que aí é um pouco mais técnico, mas também com uma formação muito forte de negócios, e o curso de direito. O professor Fava Neves e a Harvem vão estar nesta nova temporada do Soja Brasil, contribuindo com informações sobre gestão, direito e sustentabilidade do agro. A ideia é conteúdos para aparecer na programação, conteúdos digitais e a participação em eventos que vão acontecer pelo Brasil para ter uma proximidade cada vez maior com o produtor. Bem-vindo a Harvem, Fava Neves e toda a equipe. E veja depois do intervalo, a armazenagem de grãos, o valor disponibilizado pelo Plano Safra é suficiente? Vamos debater sobre o tema. E ainda visitamos uma sementeira que investe cada vez mais em tecnologia diferenciada para garantir a qualidade dos grãos. A gente já volta. Realização Canal Rural e a ProSoja Brasil. Patrocínio Mitsubishi, novas L200 Triton Terra e Urban, paixão por picapes. Intacta 2 Extend, produtividade e 2x é 2 vezes mais tecnologia. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais. Coordenação técnica Embrapa. Consultoria, Safras e Mercado, Harvem Agribusiness School e Climatempo. Estamos de volta com o programa Soja Brasil e a hora dos destaques no Soja em 1 minuto. A safra brasileira de soja 24-25 deve crescer mais de 13%, superar 170 milhões de toneladas e atingir um novo recorde. A área plantada com a oleaginosa deve ser de 47,3 milhões de hectares, um aumento de quase 2%. As análises são da Safras e Mercado. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, vai ofertar 66 bilhões e 500 milhões de reais em recursos para financiamentos neste plano safra. Em recursos equalizáveis, serão 33,5 bilhões de reais, sendo 18,7 bilhões para médios e grandes produtores e 14,8 bilhões para a agricultura familiar. Neste ano, o Prêmio de Máxima Produtividade de Soja do Comitê Estratégico Soja Brasil, o CESB, que teve transmissão pelo Canal Rural, foi para a Fazenda Marieda, em Candói, no Paraná. Os vencedores alcançaram a marca de 138,95 sacas por hectare na área auditada. No início do mês, foi feito o anúncio do Plano Safra 24-25, um valor total de 400 bilhões e 590 milhões de reais. Aqui a gente acompanha o volume de recursos que mostra o comparativo da safra 23-24 para 24-25. Então, para a próxima safra, nós temos um volume maior para custeio e comercialização, que foi para 293 bilhões de reais. Já a linha de créditos de investimentos foi para 107 bilhões de reais.
De acordo com a Câmara Setorial de Equipamentos para Armazenagem de Grãos, seriam necessários investimentos anuais de 15 bilhões de reais para que o setor acompanhe o crescimento da agricultura do país e evite aí o aumento do déficit de armazenagem de grãos. Quem vai explicar para a gente essas informações é o presidente da CESEAG e da ABIMAQ, Paulo Bertolini. Paulo, resumindo, o que foi liberado aí no Plano Safra é insuficiente? Boa tarde, bem-vindo aqui com a gente. Obrigado, Kelly. É um prazer enorme estar aqui com vocês no Soja Brasil. Sim, ele é insuficiente, Kelly. Já visto que o PCA ele não é só para armazenagem de grãos. O nosso déficit atual na armazenagem de grãos já alcançou 120 milhões de toneladas. De todo ano, ele tem crescido em média 5 milhões de toneladas, porque o recurso disponível para investimento é insuficiente. Eu vou pedir para o pessoal colocar uma tela aqui para a gente acompanhar um pouquinho essas informações aí. Olha só, recursos programados do PCA desse Plano Safra, para a gente entender, 4,50 bilhões, PCA até 6 mil toneladas, 3,30, né? 3 bilhões e 300 milhões. Limite de crédito do PCA de 25 a 200 milhões, do PCA até 6 mil toneladas, 50 milhões, o prazo máximo é 10 anos e a taxa de juros de um é de 8,5% e de outro 7%. Explica um pouquinho essa questão para a gente do PCA, esses valores, esses dois valores diferentes. Então, Kelly, o Brasil cresce em média 10 milhões de toneladas por ano a sua produção agrícola de grãos. Cada tonelada, para você fazer uma estrutura de armazenagem, ela custa R$ 1.500. Isso envolve não só equipamento, mas obra civil, a parte elétrica, a montagem desses equipamentos e o frete da fábrica até o local da obra. Então, se nós crescemos 10 milhões e cada tonelada custa R$ 1.500, nós precisamos investir 15 bilhões de reais por ano só em armazenagem de grãos. O PCA normal, ele contempla outros produtos agrícolas que não são só grãos. Então, usinas de cana-de-açúcar, por exemplo, elas têm um acesso muito rápido e conseguem captar grandes volumes em contratação direta, por exemplo, com o BNDES. E os produtores rurais, que são os mais carentes por estrutura de armazenagem, eles acabam tendo maior dificuldade em acesso à linha. E a linha que é própria para eles é o PCA até 6 mil toneladas. E qual que seria aí o caminho? Então, seria reduzir aí o limite de retirada, talvez? Então, esse Plano Safra, ele veio com aumento. Nós tínhamos pleiteado justamente para ver uma maior pulverização da linha em mais produtores, uma redução do limite de crédito. E ele veio aumentado esse ano para 200 milhões de reais. E isso vai fazer com que o recurso seja consumido rapidamente em grandes obras. Não que elas não sejam necessárias, elas são necessárias, mas mais necessário que as grandes obras são as pequenas obras que estariam lá dentro das fazendas, porque o Brasil, de toda a capacidade estática disponível, que hoje é um pouquinho mais de 200 milhões, só 15% disso está dentro das fazendas. 85% da capacidade estática de armazenagem de grãos no Brasil está em centros urbanos, industriais e nos portos. O que você acredita que vai acontecer esse ano e o que vem pela frente em relação a esse déficit de armazenagem no país? A única solução que tem para resolver e minimizar esse problema é mais investimentos, e o PCA é uma linha robusta, bem estruturada, e poderia ser uma forma da gente virar esse disco, esse ciclo, para um ganha-ganha, desde que ele fosse com mais recursos. Paulo, muito obrigada pela sua participação com a gente. Volte mais vezes aqui no Projeto Soja Brasil, tá bom? Obrigado, Kelly. Um abraço a todos. Até. E é hora de conferir os destaques do setor. A Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento da Câmara dos Deputados se reuniu na última sexta-feira para discutir a moratória da soja. Enquanto as criadoras da medida, como a Biov, a NEC e ONGs ambientais, defendem o bloqueio na comercialização internacional de grãos produzidos em áreas desmatadas da Amazônia Legal até o ano de 2008,
data de assinatura do acordo, a AproSoja Brasil enxerga claro prejuízo aos agricultores e à economia dos municípios produtores de soja, além de falta de clareza nas diretrizes da medida e não atendimento ao Código Florestal Brasileiro. Com isso, ficou decidido que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal analisarão nos próximos dias a abertura de uma CPMI para investigar o papel das ONGs nas decisões da moratória. Uma semente vigorosa, com germinação padrão, consegue alcançar altos tetos produtivos. A Marusa visitou uma fazenda em Mato Grosso e vai mostrar isso pra gente, né, Marusa? Kelly, eu estive ali na propriedade em Campo Verde, Mato Grosso, que conta com indústria de beneficiamento de sementes e também um laboratório credenciado pelo Ministério da Agricultura. A capacidade de produção ali do grupo é de mais de 1 milhão de sacas por safra. Olha só. De Rondonópolis, sul de Mato Grosso, aos 4 cantos do estado. Com mais de 4 décadas, a Fazenda Bom Futuro é referência na agricultura e pecuária do centro-oeste brasileiro. São 42 unidades de produção, totalizando 600 mil hectares de cultivo, onde se destaca a produção e beneficiamento de 1.900.000 toneladas de grãos, 300 mil de pluma de algodão e 400 mil toneladas de caroço de algodão. Na soja, além da capacidade de produção de mais de 1 milhão de sacas, o grupo conta com 4 indústrias de beneficiamento de sementes e um laboratório credenciado pelo Ministério da Agricultura. Hoje, 90% do que a gente planta são sementes nossas. Somos nós mesmos quem produzimos, nós somos uma empresa licenciada junto a outros parceiros para a produção de sementes. O que a gente não consome, a gente vende. Acredito eu que na casa dos 10% a 15% do estado hoje tem semente nossa, semente Bom Futuro. A semente vigorosa, com germinação e padrão, que é o que a gente busca, altos tetos produtivos, para passar pelos desafios do plantio, do armazenamento, da colheita e tudo mais, ela realmente inicia com uma planta vigorosa. Então, desde a colheita, a gente tem os testes para garantir que quando a empresa inicia o plantio, elas tenham as melhores sementes, que venham com muito vigor, com altos tetos de germinação, para atender da melhor forma possível. O grupo também promove diversidade através de programas inclusivos. Uma das iniciativas conecta o público com o cotidiano da porteira para dentro. Frequentemente, o Instituto Farmum realiza o Farm Day aqui na Bom Futuro. A ideia é comunicar o agro e trazer experiências para jovens, crianças e também para quem já é do setor. Recentemente, a Fazenda foi palco de um evento que reuniu mulheres protagonistas do agronegócio. Dessa vez, o que a gente está vendo, né, como um diferencial, talvez é que para atrair novos talentos, para a gente fazer a diferença realmente, não só na imagem que o agro tem, mas comunicar o que o agro de fato faz, nós precisamos das mulheres. Então, nossa expectativa é que com a visita dessas mulheres, que são tão importantes para o nosso setor, a gente está ali encorajando elas a contar a sua história. Essa produtora rural participou da experiência e pretende compartilhar o conhecimento adquirido. A nossa responsabilidade é muito grande e poder viver e ver o que a gente viu hoje foi impressionante. Poder voltar para casa com essa bagagem e poder inspirar outras mulheres a ter esse tipo de experiência foi muito maravilhoso. Experiência bacana, né, Marusa? Como é que foi estar lá? Eu vi que você aproveitou aí para conhecer também um pouco mais esse trabalho. Foi bastante intenso e gratificante, viu, Kelly? Foi muito bacana. Olha, o programa Soja Brasil de hoje fica por aqui. A gente volta no dia 9 de agosto com mais novidades para você. E você pode continuar acompanhando todas as notícias no site projetosojabrasil.com.br e também no nosso Instagram, Projeto Soja BR. Obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau! Até, tchau, tchau. Realização Canal Rural e AproSoja Brasil. Patrocínio Mitsubishi, novas L200 Triton Terra e Urban, paixão por picapes.
Intacta 2 Extend, produtividade e 2x é 2 vezes mais tecnologia. Campo Forte, nosso forte é fazer você produzir mais. Coordenação técnica Embrapa. Consultoria, Safras e Mercado, Harvem Agribusiness School e Climatempo.